Olá, eu sou o pastor Linaldo Júnior, estou aqui com o pastor Arthur Eduardo e nesta conversa eu desejo já provocar o seguinte: alguns vídeos andam circulando que de alguma forma incita e estimula ideias completamente estranhas, não somente à fé cristã, como aquilo que sempre tivemos, de modo geral, como uma crença e uma boa tradição até da igreja. O quê? Que a Páscoa não é para ser comemorada. Isso é bíblico? Isso é saudável? Qual é a sua percepção sobre isto que nos causa muita estranheza, inclusive pelo fato de que vem de quem normalmente tem ares de grife teológica, de quem nos parece querer ensinar as escrituras, a teologia, e tem um certo know-how de público e de alcance. Como é que você vê isso, essa questão de que a Páscoa não é para ser comemorada, não basta só o Natal ser atacado, agora é a Páscoa também? Meu querido Naldo, eu queria agradecer aqui a todos que estão acompanhando, né? Vocês que acompanham aí nosso trabalho. O pastor Linaldo, quando falou comigo, né, para nós fazermos esse momento, eu penso que até pela série de postagens que o pastor Linaldo vem colocando no Facebook, algumas postagens, inclusive incitando, como algumas nossas também, a reflexão e uma consciência crítica, porque eu acho, Linaldo, que tudo hoje provém de falta de reflexão. Tudo de mal que está acontecendo, ou pelo menos o que há de pior atualmente hoje, é oriundo de falta de reflexão crítica. E eu vejo muitos minimalismos acontecendo. As posições minimalistas. O que é que eu quero dizer com minimalista? Veja, eu vi alguma coisa por aí sobre a Páscoa. Uns falando de um jeito, outros falando de outro, outros falando de... E eu vi um vídeo, não é? Aliás, dois. E se dizendo o que você acabou de falar, não é? Que a Páscoa, os cristãos não comemoram a Páscoa. Inclusive, um desses vídeos eu vi dizendo o seguinte: nós temos que comemorar a ceia, a ceia do Senhor. Veja, dizer que os cristãos não comemoram a Páscoa, por si só, já é algo absurdo, porque uma gigantesca parcela da cristandade comemora a Páscoa. O calendário cristão, inclusive, lá atrás, todas as divisões do calendário cristão eram oriundas da data da Páscoa. Veja, Atanásio ficou responsável na igreja antiga para falar às outras igrejas sobre a data da Páscoa com antecedência. Havia na igreja antiga havia uma profunda reverência pela Páscoa. Né? Então, dizer que a Páscoa não é comemorada porque é uma festa judaica, veja, eu acho um erro, inclusive grave, né? Um erro grave. Porque a Páscoa, né? A nossa Páscoa, ela tem um sentido distinto do judaico, mas não há uma supressão, uma eliminação da festa em si, ou da comemoração em si. Veja, o problema, Linaldo, não sei o que é que você pensa sobre isso, mas eu penso que muitos de nós querem dar à Bíblia um viés interpretativo próprio. Então, por exemplo, como se vê a ceia do Senhor como um sacramento, quer se submeter a Páscoa ao sacramento
conforme alguns grupos entendem, da ceia do Senhor. Submetendo a Páscoa à ceia do Senhor, então a ceia passa a ser o objeto final. Mas isso é muito complicado, porque a ceia do Senhor, se fôssemos seguir os moldes da ceia do Senhor na Bíblia, ela tinha que acontecer anualmente, que é a periodicidade pascal, uma vez por ano. Mas as nossas celebrações, elas acontecem uma vez por mês, né? E se coloca não somente o conteúdo da ceia, mas a forma dela como sendo sacramentais. Ou seja, é necessário comer o pão e beber o cálice. Então, a gente pode ir discutindo sobre isso no decorrer dessa conversa. Mas é muita informação, eu sei. Mas observe que eu estou tentando falar da maneira mais detalhada possível para que se compreenda os erros sejam compreendidos, tá certo? Então, eu acho que a Páscoa não é, em absoluto, uma festa estritamente, exclusivamente judaica. Não. A Páscoa é uma festa, tá certo? Cristã, sim. Agora, o nosso sentido da Páscoa não é da libertação do Egito. Esse foi o dos judeus. O nosso é de uma libertação total do pecado, da salvação eterna, porque o nosso Cordeiro Pascal é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso é para começo, né, de conversa, né? E vindo de onde veio essa ideia, tanto quanto tosca, me assusta também porque, por exemplo, fazendo o extrato de 1 Coríntios 5, no versículo 7, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Claro que ali tem uma questão para além disso, mas me chama a atenção que quem defende a utilização do método histórico-gramatical das Escrituras não pode usar em nenhum momento outros métodos, como o histórico crítico e coisas assim, que às vezes subjugam aquilo que, para muitos desses teólogos, é algo até quase que sagrado, que é a utilização de um método de interpretação de teor reformado, algo que vem até lá de trás. E me parece que para que se chegue a essas conclusões, tem que se quebrar aquilo que os mesmos defendem, ou seja, há uma utilização de uma interpretação bíblica ao bel prazer ou de forma assim que escraviza as interpretações a pensamentos doutrinários, dogmas denominacionais e coisas assim. Portanto, me parece, não sei o que é que entendes, que mais do que algo estranho, que é um cristão, um evangélico, um protestante, um reformado ou qualquer vertente, achar que a Páscoa não é para ser comemorada, a coisa se agrava ainda pelo que está no entorno e o que leva a isso e o que tem que ser feito para que isso seja dito. E se por um lado nós temos hoje um combate à comemoração do Natal de Cristo, hoje parece que a Páscoa cristã também começa a ser combatida. E aí, o que isso vai acabar gerando mais na frente também é extremamente perigoso, não é isso? Com certeza. Você veja, há um medo exacerbado, Linaldo, de que a igreja não comemore festas judaicas. Veja, a igreja ela pode comemorar o que ela quiser, entendeu? O problema é como ela comemora. Veja, meu Deus, se a igreja quiser comemorar o dia do índio, ela não pode não, o dia do índio. Compreende? Assim, quer dizer, veja, a preocupação com o alheio é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque as pessoas, elas que se preocupam demasiadamente com o alheio,
querendo ditar como deve ser, colocando-se como arauto essas pessoas de toda a cristandade, ou seja, que fala em nome da cristandade, de uma exclusividade apologética. Isso é muito perigoso. Veja, a igreja ela pode comemorar o que ela quiser. Agora, ela deve comemorar do modo correto. Veja, a partir do momento em que a igreja comemora uma festividade, Linaldo, e os líderes ensinam que aquela festividade é algo que deve ser observado para a salvação, coisas assim, você constitui o erro. Agora, o fato da igreja comemorar uma festa... Veja, o judeu comemorava o Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, e que era também considerada a festa das colheitas, né? Veja, a gente não está plantando nada para comemorar a festa da colheita, mas foi no Pentecostes, veja, judaico, que houve a efusão do Espírito Santo na igreja, conforme o livro de Atos. Veja, a data é significativa, tanto que o nome da festa, veja, o nome da grego dado àquela ocasião, Penta 50, Pentecostes, foi utilizado para a vertente mais presente hoje no mundo do meio evangelical, que é a vertente pentecostal. Então, olha só, os pentecostais se valeram do nome da festa de Pentecoste por causa da efusão do Espírito. Se assim fosse, se nós não temos ligação nenhuma, se é proibido, se é errado, se é não sei o quê, então o próprio nome Pentecoste estaria errado por causa disso. Mas observe, isso é uma loucura, sabe por quê? Porque, do mesmo modo, Linaldo, eu penso assim, uma vertente evangelical que assumisse o modus operandi teológico, sociológico, antropológico, etc., daquelas pessoas que geraram essas próprias tendências, eu digo em termos históricos, então o uso do nome daquele indivíduo também estaria fundamentalmente errado. Então a igreja luterana estaria fundamentalmente errada, né? A vertente calvinista estaria errada por se valer do nome de Calvino. Entendeu? Quer dizer, a igreja wesleyana estaria errada por assumir o nome de Wesley. Quer dizer, você observa que há implicações diversas. É por isso que eu falei, Linaldo, no início o minimalismo é algo perigoso, perigoso. Como é perigoso aquele que se arvora a falar em nome da cristandade. Veja, isso é muito perigoso, meu querido, minha querida. Em nome da cristandade, nós podemos sugerir. Em nome da cristandade, nós podemos opinar. Nós podemos falar entendendo que há pensamentos distintos e discordantes e que estão baseados em suas respectivas premissas. Em nome da cristandade, eu só posso afirmar em nome da minha concepção, da minha fé. Então, eu posso afirmar. Eu e a minha vertente cremos assim. É assim que nós praticamos, tá certo. Mas quando eu digo que isto que eu creio é o certo, eu estou falando em nome da cristandade, eu tenho que provar isto. Porque não é provar que você está certo, é que todos estão errados. Você tem que provar que o outro está redondamente errado. Não é? Então, isso é muito perigoso. Tá certo? E o veio dessa conversa foi justamente esse que você trouxe. A questão aí da Páscoa. Porque, veja, vamos atrelar agora
o que está se falando por aí, a ceia do Senhor. Certo? Veja, quem foi que disse, meu irmão, que a ceia do Senhor, entenda, é pão, exclusivamente pão e vinho. Nem o próprio Jesus comeu só pão e vinho. Ele comeu a ceia pascal mesmo, judaica. Não é porque não está descrito isso no Evangelho que não comeu, porque ali tinha o cordeiro e tal. Agora, ele se valeu de dois símbolos, dois elementos simbólicos, o pão e o vinho. Veja, quem restringiu a ceia pão e vinho foi Roma. Foram os romanos. Dando, inclusive, a ceia, Linaldo, você sabe muito bem, uma conotação estranha à Bíblia, no meu modo de ver. Porque para os romanos, quando Jesus diz, este é meu corpo, é porque é mesmo. Este é o meu sangue, é porque é mesmo. Daí o nome daquela ideia, transubstanciação. Onde o pão e o vinho transubstanciam-se, ou seja, transformam-se no corpo e no sangue de Jesus Cristo mesmo. Algo que nós não entendemos. Lutero entendia uma coisa parecida. Aquilo que nós chamamos de consubstanciação. A ideia luterana. Os calvinistas, a partir de Calvino, eles têm uma outra ideia. Eles acham que a ceia é um meio de graça e que a presença espiritual de Jesus está ali nos elementos. Eles não são meros elementos simbólicos. Eles têm um poder efetivo na mentalidade calvinista. Zwingli pensava já de outro modo. Aí tratava a ceia como ser uma cerimônia em memória de Jesus. Tudo era em memória, tá certo? A vertente pentecostal seguiu mais ou menos o pensamento de Zwingli, tá certo? E eu estou falando em termos históricos. Agora, se formos para a Bíblia, particularmente, eu não vejo problema nenhum no análise, no meu modo de ver. Eu creio que você também. É simbólico mesmo. É em memória de Jesus. Entendeu? E outra coisa, você estabelece sacramento. O que é sacramento, meu irmão? Não mentir é um sacramento. Concorda comigo? Não mentir é um sacramento. Orar é um sacramento. Por quê? Porque é prescritivo. O que é sacramento? O que é que... Então você tem que construir todo um arcabouço hermenêutico para se fundamentar uma ideia. Aquela ideia está cristalizada em algumas vertentes como dogma. Agora, não pode querer trazer isso para toda a cristandade. Não é? Até impondo. E se fala, quer dizer, é ruim, não é positivo. Essa é a minha percepção. Eu me lembrei, e é importante que todos compreendam, que tem coisas que são, inclusive, antibíblicas, que praticamos como se tivesse, de fato, uma prescrição bíblica nestas. Por exemplo, onde é que está na Bíblia que alguém, ao entregar a vida para Cristo, tem que ir para o discipulado, para depois se batizar, para depois ter as condições de participar da ceia? Nós cremos que alguém que, ao entregar a vida a Cristo, em morrendo essa pessoa, vai para o céu. Usando aqui uma linguagem bem objetiva. Mas essa pessoa que cremos que vai para o céu não pode tomar a ceia ao se converter. Então a ceia é muito mais importante do que o céu. Está acima. Não estou dizendo que por questões pedagógicas ou pontuais, enfim, não se deva ter essa prática que normalmente temos de trazer um ensino, talvez seja melhor um preparatório para um batismo, ensinar o porquê biblicamente, da participação de um momento de comunhão, como está lá na ideia da ceia, em 1 Coríntios 11. Aliás, 1 Coríntios 11 deixa bem patente que a ceia é em memória. É um memorial. Não há outra coisa senão colocar algo extra-bíblico
para entender a ceia como um sacramento. Somente por um equívoco, ou, no mínimo, uma extrapolação pesada para que se chegue a essa conclusão. Então, gente, tem muita coisa que nós vamos aderindo que é contradizente, que é contraditório e que não tem a ver com o espírito das Escrituras naquilo que a Bíblia afirma claramente, aquilo que são as normativas, as leis que Deus estabeleceu para o homem se submeter e praticá-las, etc. e tal. E eu me lembrei com isso de um vídeo que eu fui informado que está rolando, que ilustra um pouco essa parte da nossa conversa. O quê? O vídeo diz que algumas expressões de artes, e este vídeo está falando, o autor Sim. está falando nesse vídeo, né? O expositor, de artes lícitas, que não tem nenhuma conotação de sensualidade, nada muito assim absurdo, coisa normal, uma expressão de arte. Mas o mesmo me chamou a atenção porque ele diz assim, que Deus não usa esse tipo de expressão de arte. Deus não poderá usar isso. Deus usa uma mula para repreender o verdadeiro jumento que era Balaão ali. Deus usa homens como Ciro. Deus usa até crente evangélico. Não iria usar uma expressão de arte para algo de caráter evangelizador, enfim. Veja que coisa, quer dizer, Deus, na verdade, é refém de uma ideia particular de um indivíduo. Isso aí, veja, é o que eu acabei de dizer, veja, é o problema de querer se falar em nome de. Veja, quando você quer um conselho, né? Você que está acompanhando, veja, fuja de quem quer falar em seu nome, a não ser que você esteja numa vertente onde o homem ou a mulher, de maneira legítima, esteja autorizado a falar em seu nome. Então, se você segue uma vertente onde aquele indivíduo é uma autoridade da mesma, ele vai falar em seu nome. Ele vai falar em nome de todos os que creem, daquele modo. Mas o problema é o camarada querer falar em nome da cristandade. Veja, você está entendendo? Isso nunca deu certo. Nunca. Veja, nós cristãos é que cristãos. Entendeu? Porque você, quando diz nós cristãos não fazemos isso, restringindo o cristianismo àquela vertente, você está dizendo que todo mundo que faz o contrário não é cristão. Você está com uma aparentemente humilde para defender algo de uma arrogância e de uma prepotência inominável. Veja, não há nome para esse tipo de prepotência e de arrogância. É uma prepotência e uma arrogância inominável. Agora, com áreas de humildade. Não é? Você não pode jamais falar em nome de grupos distintos sem ser legitimado para isto. Tá certo? Então, eu penso que esse é um problema grave, tá certo? De ordem ética. Agora, há outros problemas de ordem doutrinária ou teológica. Tá certo? E esse problema nós estamos falando também aqui. Veja, a Páscoa, ela é uma festa, entenda, absorvida pelo cristianismo. É claro que foi absorvida pelo cristianismo. É claro que nós falamos da Páscoa no Antigo Testamento como Deus a estabeleceu para os judeus. E é claro que nós também falamos sobre a Páscoa a partir da nova aliança. Pelo amor de Deus, veja só. Isso, Linaldo, eu penso assim, que até uma criança de 12 anos, ela entende o que está se falando. A Páscoa foi um sinal estabelecido por Deus originalmente naquilo que nós chamamos hoje de
Antiga aliança, Antigo Testamento. A Páscoa cristã é baseada na nova aliança. E a nova aliança tem o cordeiro cujo sacrifício foi único e perpétuo. A eficácia do mesmo é perpétua. Então, veja só, quando nós falamos da Páscoa, nós estamos lembrando não do cordeiro pascal mosaico, nós estamos falando do cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele, como disse Paulo, é a nossa Páscoa. Então, como não me lembrar daquele momento? Coincidentemente, e não poderia ser diferente, porque é verdade, a Páscoa do Antigo Testamento, ela tipifica o novo, ela aponta para o novo. Mas isso não desmerece, Linaldo, a festividade da Páscoa, ou a neutraliza, ou, veja, a dissolve. Pelo contrário, veja, pelo fato daquela Páscoa do Antigo Testamento ser a sombra de algo que viria no futuro, no caso, com o sacrifício de Jesus, se eleva o valor da Páscoa. Agora é que a Páscoa tem que ser falada mesmo e tem que ser comemorada mesmo. Veja, porque nós estamos falando agora de uma Páscoa cujo efeito é infinitamente maior do que o que foi no Antigo Testamento. Mas agora é que nós temos que falar mesmo da Páscoa. Agora é que tem que falar de uma Páscoa, não é, que não é restrita a uma etnia, ela abraça toda a humanidade, para quem ela se dirige, com a eficácia potencial de salvar todos os homens. Basta que creia, não é? Que haja a fé. Então, o potencial pascal cristão é infinitamente maior do que o judaico. Veja, você não tem que abafar a festividade da Páscoa, você tem que agora trazê-la à sua devida importância a partir do Novo Testamento. É o oposto, entendeu? É assim que eu percebo, não é? É assim que eu entendo. Então é por isso que causou admiração quando a gente olha para o Google e ele não celebra a Páscoa. Veja, ele não faz uma menção da Páscoa. O camarada faz menção, entenda, do dia do feminismo mundial. E ele não faz menção da Páscoa? Nem o Google, nem o Twitter, nem nada. É porque essa turma, esse pessoal, está comprometido com tudo aquilo que é anticristão. Tá certo? Eu sei que aqui é outro assunto. Mas o que eu estou chamando a atenção é porque uma empresa que fala até do dia do índio, ele não faz nenhuma menção da Páscoa cristã. Isso não é estranho, não. Isso não é uma coisa estranha, é. Tá certo? Então, nós não estamos falando aqui da Páscoa judaica, veterotestamentária. Né? Nós estamos falando da Páscoa cristã, que é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Tá certo? É isso que a gente está A nossa Páscoa nem é mundana, não está representada por coelhos e coisas assim, nem é a judaica. Isso é uma coisa que deveria não ser um erro em ninguém que entenda minimamente a fé cristã. Agora, o que entendo é que quem tenta ter essa postura de falar em nome de toda a fé cristã, de toda a cristandade, representando todos os evangélicos, protestantes, enfim, está querendo, de forma direta ou indireta, reconheçamos isso ou não, assumir uma postura de apóstolo. Uma postura canônica. Além do que, isso produz os novos apócrifos dos nossos dias, ou novos apócrifos. Então, penso que, se entendermos as coisas de fato como elas são, vamos chegar a essa conclusão nitidamente. Já tivemos os homens inspirados por Deus que estão nas Escrituras. Qualquer um
mesmo esses teólogos de grife, que queiram, inclusive, trazer assuntos secundários ou terciários, como se fossem fundamentais, enquanto que aquilo que é o fundamental não é proclamado, pelo menos, e não é defendido, e não é dito, e por vezes não é crido, quando vemos esse tipo de coisa, não há outra conclusão senão aqui estamos mediante. Aí sim, há novos apóstolos, com a outra embalagem, mas com o mesmo conteúdo dos problemas que tínhamos, por exemplo, que Paulo expõe lá aos Colossenses. Em certo sentido, Jesus continua sendo reduzido. Em certo sentido, Jesus continua sendo aceito, compreendido, crido, vivido, entendido de uma forma onde ele não é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então, gente, não é porque alguém fala em nome de Deus, não é porque alguém fala bem ou conhece determinado escopo teológico, doutrinário, ou porque diz algumas coisas que, por vezes, faz algum sentido, enfim, que tudo dessa pessoa deve ser aceito como algo verdadeiro. Aliás, os mesmos que dizem sola escritura, às vezes são aqueles que acrescentam tradições e palavras de homens não bíblicos, como se tivessem, na prática, pelo menos, o mesmo teor e caráter. Não é isso? Com certeza. É por isso que você está procurando estudar, procurando... eu quero saber mais sobre isso, eu quero aprender mais. Procure uma instituição, não é, como a nossa, veja, onde há pluralidade, mas uma pluralidade respeitosa, conservadora. Né? É o que existe, por exemplo, no IALT. Graças a Deus por isso. Outra coisa, entenda que você ser crítico não é você ser chato. E muito menos achar que sabe sem o saber. Porque além de chato, será ridículo. Você precisa ser humilde. E a maioria das pessoas, quando elas param e fazem uma breve introspecção, elas percebem que não sabem tanto quanto pensavam saber. Às vezes, Linaldo, a gente se deixa, não sei, você que trabalha com as questões psicológicas é que sabe aí muito mais, dizer muito melhor do que eu. Mas você veja, às vezes a pessoa, ela, hoje em dia principalmente, nessa era de hipersensibilidade e dependência, as pessoas elas têm uma necessidade de que alguém fale por elas, pense por elas, diga por elas, haja por elas. E eu vejo que se elege alguns tipos, né? E essas pessoas, consciente ou inconscientemente, eu não sei, elas se valem disso. E elas observam a fragilidade atual, a falta de conhecimento mínimo bíblico, a carência que existe de uma crítica minimamente balizada. Todas essas questões deficitárias, né, que ajudam pessoas a falarem de maneira minimalista, mas, ao mesmo tempo, arvorando-se como representantes máximos, né, de toda a cristandade. Eu acho que isso é um erro antigo e crasso. Veja, você tem isto com os romanos, que anteriormente asseguravam em suas confissões de fé e doutrinárias, nas
nos seus concílios que não existe salvação fora da Igreja Romana. Veja, esse tipo de cabresto, cerceador, é criticado hoje pelos próprios católicos. Os próprios católicos criticam. Houve revisionismos no século passado e muita gente debate. Nós, cristãos evangélicos, deveríamos aprender com esses erros e não perpetuá-los. Não cometer os mesmos erros. Não com a pompa e a forma do concílio, Linaldo. Porque não se diz isso formalmente, porque ninguém é louco. Mas, na prática, está se dizendo isto e pior. Porque você observa que, na prática, como você bem falou, diferentemente dos romanos, alguns evangelicais se colocam e elegem pessoas para um status superior, eu diria, ao dos apóstolos. Superior. Por quê? Porque o apóstolo, às vezes, algo, e o indivíduo A, B ou C, ele diz não algo, ele diz um contrário ou contraditório. E entre o que está sendo dito lá e o contraditório cá, o camarada fica com o de cá. Eu poderia dar N exemplos, mas há vários doutrinários. Doutrinários, viu? Exemplos doutrinários, que tem a ver com doutrina. Por quê? Porque, por exemplo, se testifica, por exemplo, que Lutero errou quando disse que Tiago era palha. Veja, errou. Foi um erro dele. O fato dele ter colocado na tradução da sua Bíblia para o alemão, que não foi a primeira, viu? Tradução para o alemão, foi a 18ª. Veja, o fato dele colocar aquilo, Tiago, no fim, relegando a Tiago uma colocação de menos importância, porque na cabeça, no cérebro de Lutero, Tiago estava contra Paulo, era contraditório, é um equívoco. Vai se condenar Lutero e toda a obra de Lutero e a reforma luterana? Vai se colocar Lutero escorraçando da história? Vai se fazer uma coisa dessa? Nunca. Mas há esses grupos que querem falar em nome da cristandade, que para os tais, seus proponentes principais, não erraram. Eles não mostram um equívoco. É como se o camarada tivesse uma vida mais ilesa do que a do apóstolo Paulo, porque a própria Bíblia escancara os erros dos apóstolos, de alguns deles, pelo menos. Mostra quando eles erraram, falharam, meteram os pés pelas mãos, tornaram-se repreensíveis. Pedro se tornou repreensível, Linaldo, depois do ministério de Jesus, depois do Pentecoste, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, depois da efusão do Espírito, talvez já tivesse sido autor de uma das suas cartas ou estava na iminência de o ser, mas tornou-se repreensível. E qual é o problema disso? Nenhum. Porque nós somos assim, até morrer. Todos são assim. Mas, na prática, esses homens, eles se colocam em uma posição supra-apostólica. E aqui nós temos um outro erro, um outro equívoco. Porque, não, veja, até em erros flagrantes dos seus principais proponentes, não se admite o erro. Tenta-se justificar o injustificável. Advogar aquilo que não pode ser advogado. Defender o indefensável. Ao invés de simplesmente dizer, fulano errou, Beltrano errou. Isso aqui foi um equívoco. Não desfaz a obra positiva do indivíduo. E é isso tudo que está circunscrevendo esta conversa, não é?
este momento que eu acho importante e espero que tenhamos outros para elucidarmos outros assuntos. Gente, estamos concluindo essa conversa. Obrigado ao pastor Arthur. Eu quero que você que está nos acompanhando entenda o seguinte: se você defende qualquer homem, inclusive que seja de Deus, ao ponto de colocá-lo em uma posição canônica, não somente você está fazendo algo indevido, como você está cuspindo naqueles que foram inspirados por Deus naquilo que a Bíblia mostra. Ou seja, para defender um erro, você não somente faz isso, como também você acaba acusando de erro, mesmo sem saber, quem foi inspirado pelo Espírito de Deus. Eu espero que você, quando alguém te perguntar qual é o teu teólogo favorito, mesmo que você tenha uma série de teólogos não bíblicos, que o que esteja no seu coração seja sempre em pensar nos autores bíblicos. Afinal, o que eu quero dizer passa pelo seguinte: somente aqueles ali das Escrituras, pelo menos é o que nós cremos, foram inspirados pelo Espírito de Deus, no sentido daquilo que nós entendemos ser inspiração em relação aos escritos bíblicos. Mas na prática não se entende isso, não se evidencia isso pelas atitudes. E mais ainda, a Bíblia é suficiente, não é isso que é dito, pregado, proclamado, divulgado. Portanto, tudo que não está na Bíblia só é uma nota de rodapé perante as Escrituras. Eu estou usando aqui uma linguagem, inclusive, que muitos destes utilizam, não é? Nós não somos apenas iluminados pelo Espírito Santo e não inspirados, então nós somos susceptíveis a falhas, erros, equívocos. E como o pastor Arthur disse, nem Deus poupou de deixar mencionado os muitos e às vezes até múltiplos erros dos homens que Deus separou para compor aquilo que é a base doutrinária, para aquilo que tem nas descrições bíblicas que nos serve de exemplo, por vezes de modelo, enfim. Então, convoco você a, inclusive, estudar no IALT. Não queremos ser jamais sectaristas. Passa longe essas ideias que, na prática, como o pastor Arthur falou, acabam existindo, que torna a fé cristã, no final das contas, uma seita. Mas, aqui no IALT, você vai ter acesso às Escrituras, uma teologia jamais contraditória com o que realmente é a fé cristã, a ortodoxia devida, fazendo com que a Bíblia esteja no seu devido lugar. Afinal, se não tivermos cuidado, como o próprio Lutero, em certo sentido, né, expressa, e, enfim, usando, já que foi citado Lutero, a teologia acaba produzindo uma leva de pecadores. Acaba produzindo gente que não entende o que é de mais simples nas Escrituras, na própria vontade de Deus, naquilo que Ele se revelou para nós. Então, em breve teremos outras conversas e eu espero que você possa entender, porque você sabe que o que falamos procede, tem sentido, e mais ainda, como é uma ideia muito comum, por exemplo, na psicanálise, a partir inclusive de Freud, enfim, quando a verdade não liberta, ela enfurece.
Se você ficou também enfurecido demais com o que falamos, é porque a verdade está mais na sua frente do que você imagina. E se você foi liberta pela verdade, é porque você está tendo um real encontro com Cristo. Ok? Até mais. Obrigado.